Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, pelo que está acontecendo no Brasil, se as autoridades não tomarem providência, o Brasil vai ser o caos daqui a um tempo. Quer dizer, já está. Veja bem o que ia acontecer lá no show da Lady Gaga. E tem outra. Esse mesmo grupo, eles já tinham propagado que eles iam executar uma criança na praia. E tem outra. Iam fazer uma gravação e colocar nas redes sociais para o mundo inteiro ver do que eles são capazes. Agora, se as autoridades não tomar nenhuma providência e não colocar uma norma nas redes sociais, o Brasil vai se tornar assim um inferno do mundo. Porque, olha bem, eles queriam colocar bomba num show popular, onde tinha mais de 2 milhões de pessoas. E tem outra, apesar que esse pessoal não é de agora, porque na ditadura militar, os militares também foram colocar bomba em um show popular no Rio de Janeiro. Então isso já vem lá de trás. E se as autoridades não tomar providência, isso aí vai crescer e vai ser impossível viver no Brasil. Porque esse pessoal neonazista, esse pessoal bolsonarista, porque depois que surgiu esse tal de bolsonarismo que pregou o ódio, parece que as pessoas perderam aquela humanidade que as pessoas deveriam ter. Então, o negócio é o seguinte: se as autoridades não tomar providência, esse tipo de coisa vai aumentar e muito. E qualquer coisinha, qualquer festa popular vai ter ameaça ou vai ter bomba. E não é difícil encontrar esse pessoal. Esse pessoal eles estão nas redes sociais, pregando ódio. Veja bem quantas organizações nazistas tem em Santa Catarina e Goiás. É só investigar, chegar nas pessoas e tomar providência. Porque o negócio é o seguinte: esse pessoal bolsonarista, eles são traidores da pátria. Inclusive traidores da pátria, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se torna réu mais 7 daqueles que tentaram dar o golpe de Estado para manter no poder o genocida que prega o ódio. E tem outra. E nesse grupo aí que chamado Núcleo 4, é só militar. Todos eles são militares. São 7 militares. Quer dizer, fora os outros, que inclusive, já são réu. E esses outros 7, eles vão passar a ser réu, porque
pelo que tem nos processos que a PGR mandou, todos eles são criminosos e tem um outro porém. Eles têm que ter uma pena capital, porque em todo mundo, o traidor da pátria, normalmente, ele é condenado a uma pena capital. Agora, no Brasil, eles querem anistia. Olha a diferença de comportamento. Os caras tentaram dar um golpe militar, um golpe de Estado, para implantar uma ditadura militar, para deixar no poder um ditador. E tem outra, ele mesmo comentava que ele era a favor da tortura, que inclusive quando ele fosse ditador, no mínimo ele iria matar mais de 30 mil. E deu até o nome dos primeiros, inclusive. Eu lembro dessa matéria quando saiu. Agora, o julgamento do Supremo Tribunal Federal vai começar na terça-feira, dia 6. Isso, e vai ter outra, terça e quarta-feira. E tem outra, fazem parte desse grupo só militares. Só militar e policial. Porque a maior parte dos policiais e pessoal do exército, eles são contra a pátria. Eles são contra a pátria. Eles são contra a democracia. Eles são contra a liberdade do povo. Eles não querem que o trabalhador ganhe um salário decente. Eles não querem que o trabalhador tenha uma casa decente. Eles não querem nada disso. Eles querem eles no poder, com toda a regalia, deitando e rolando na sopa, e a população comendo osso, como era quando o Bolsonaro estava no poder. E eles querem manter o Bolsonaro no poder. Por isso que tentaram dar um golpe de Estado. E olha bem, e são os militares do Exército, o tal de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, que é major da reserva, Jean Carlos Gomes Rodrigues, subtenente, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel, Reginaldo Vieira de Abreu, coronel, Marcelo Araújo Bormevete, que é policial federal, Carlos César Moretson Rocha, inclusive esse era presidente de um instituto, daquele que fez lá toda a transação lá das investigações das urnas eletrônicas, diz que é o Instituto Voto Legal. Agora, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que levou este caso ao Supremo, o material produzido por esse grupo era repassado para influenciadores digitais que propagavam a desinformação. E todos, olha bem, todos estavam cientes do plano maior da organização e a eficácia de suas ações para a promoção de instabilidade social
e consumação de ruptura institucional. Eles queriam, inclusive, fazer, olha bem, eles queriam uma guerra interna no Brasil. Isso é a afirmação da PGR, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Esse pessoal, agora desse núcleo 4, eles queriam fazer uma guerra no Brasil. Veja que loucura! Então esse pessoal, eles são traidores da pátria. E traidores da pátria têm que ser condenados. Em outros países, o traidor da pátria tem a pena capital. Agora, aqui no Brasil, eles querem anistia. Agora, a primeira turma, que já está em andamento o julgamento, e o relator, inclusive, da denúncia é o ministro Alexandre de Moraes. E nesse, além do ministro Alexandre de Moraes, tem a Carmen Lúcia, o Cristiano Zanini, que preside, inclusive, Flávio Dino e um bolsonarista chamado Luiz Fux. Agora, se a maioria deles aceitar a denúncia, esses vão virar réu e tem que ser julgado e condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E não é por uma pena branda, não, como eles já estão querendo. É porque tem um núcleo na Câmara dos Deputados que eles não querem que condene, porque eles também estão envolvidos, só que eles são parlamentares. Agora, eles querem anistia para todo esse pessoal, inclusive por Bolsonaro. E tem outra, o Supremo Tribunal Federal já tornou réu 14 pessoas. Inclusive, todos são acusados de querer dar um golpe na nossa democracia para manter no poder o genocida, conhecido como Bolsonaro. Que é o núcleo 1 e o núcleo 2. E tem outra. O núcleo 1, ele foi julgado em março. E tem o genocida como cabeça de chave. Exatamente. E tem outros 7 com eles, que são o seguinte: Alexandre Ramage, que é general e está detido em um batalhão do Exército, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, Augusto Heleno e o tenente-coronel Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e o Walter Braga Neto, que é general Walter Braga Neto. É o Braga Neto, eu fiz confusão aqui com o Alexandre Ramage, mas é o Braga Neto que está recolhido a um quartel do Exército, com toda a regalia, porque a sala, inclusive, que ele está, nem grade tem. E tem outra, geladeira, televisão, ar-condicionado e todas as mordomias. E tem outra, e ainda garçom para servir a comida para ele. Veja se ele está preso. Aí o pessoal fala, mas general 4 esteiras. Mas, olha aqui, mas é traidor da pátria. Quis dar um golpe na democracia.
para implantar uma ditadura igual a de 64. Igualzinha. Agora, o julgamento dos integrantes do Núcleo 2, que foi julgado em abril, tem o tal de Silvinei Vasque, aquele cara que não tem um pingo de vergonha na cara. E tem outra, era diretor-geral da Polícia, da Polícia Federal Rodoviária, tal de Silvinei Vasque. E tem a Marília Ferreira de Alencar, Fernando de Souza Oliveira, Felipe Martins, Marcelo Costa Câmara e Mário Fernandes. Agora, o próximo julgamento, depois do Núcleo 4, no Supremo Tribunal Federal, vai se debruçar sobre a denúncia contra o Núcleo 3, que irá a julgamento entre 20 e 21 de maio. Agora, o grupo envolvido é exatamente o grupo que está nessa trama toda do golpe de Estado, tem 12 militares que foram apontados pela PGR, pela Procuradoria Geral da República. E tem outra, eles tentavam agir para que o Exército apoiasse o golpe de Estado na nossa democracia. A sorte que teve dois lá, um general e outro da aeronáutica, que não aceitaram, senão nós estávamos ferrados. E no terceiro núcleo estão o Gaspar de Oliveira, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Vladimir Matos Soares, Bernardo Romão Correia Neto, Cleverson Ney Magalhães, Fabrício Moreira de Basto, Márcio Nunes de Rezende Júnior, Nilson Diniz Rodrigues, Sérgio Cavalieri de Medeiros e Ronaldo Ferreira de Araújo Júnior. Agora tem o Núcleo 5 também. E esse Núcleo 5 já é traidor da pátria, já de família, porque o avô dele já fez isso lá atrás. Ele ajudou no golpe de 64 e matou pessoas, torturou pessoas. E tem pessoas que até hoje sofrem com as torturas que recebeu. Exatamente isso. Agora, esse Núcleo 5 tem o tal de Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, que ele trabalhava na Jovem Pan, e foi neto lá daquele presidente, ditador, né? Porque ele não foi, ninguém votou nele. Então não era presidente coisa nenhuma, era o ditador João Figueiredo. Que ainda esse tal de João Figueiredo, que era um mau caráter, igualzinho ao neto dele, esse Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, é igualzinho. E esse Figueiredo, que era um golpista, uma vez ele dando uma entrevista em um canal de televisão, ele teve a pichorra de dizer
que os cavalos que ele tinha, o cheiro era bem melhor do que o povo brasileiro, o povo pobre. Ele diz que o povo pobre fedia. E os cavalos deles, o cheiro era bem melhor. E é justamente esse pessoal que tem um bando de bolsonarista que apoia e queria que eles dessem o golpe novamente na nossa democracia. Porque o Bolsonaro é pior ainda do que o Figueiredo. Bolsonaro é pior. É um canalha sem vergonha. Pior que o Figueiredo. Veja como ele tratava os jornalistas. Veja como ele tratava a população pobre. Fez a população pobre ir na fila do osso, porque não tinha carne, não dava para se comprar carne. Agora tem uns idiotas, que inclusive eu vi uma entrevista outro dia, de uma gari, que é uma idiota, dizendo que ela é de direita. É o fim da picada. Miserável, tá comendo pão que o diabo nem amassou e diz que é de direita. Ela mesmo joga contra ela. E tem um monte desses. Tem um monte. Agora, é o fim da picada isso. Agora, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que agora esse julgamento é para ver se esse núcleo, inclusive, se eles passam a ser réu. Para depois, no processo, ter todo aquele ser julgado, absolvido e condenado. Mas como eles são traidores da pátria, todos eles devem ser condenados. E tem outra, não é peninha de 1 ano, 2 anos, não. Tem que pôr no mínimo 30. No mínimo 30. Porque em outros países, se esse tipo de coisa acontecer na China, são executados. Sumariamente executados. Agora, aqui no Brasil, se tem mordomia, porque esse pessoal é o que levava a vida fácil, é aquele pessoal que nunca trabalhou, que nunca produziu um prego, nunca plantou um grão de feijão e queria dar o golpe na nossa democracia. Exatamente esse. São os parasitas da sociedade. Todos eles militares e policiais. Não vejo essa semana lá o tal de Caveira, que ele posou, colocou nas redes sociais, no gabinete da Câmara dos Deputados, arma de grosso calibre. Agora, o presidente da Câmara, o tal de Hugo Mota, não toma atitude nenhuma com isso? Isso pode acontecer na Câmara? Tem lá que pegar esse tal de Caveira. Também, olha bem, uma pessoa que vota em um deputado que tem o nome de Caveira, pô, pela madrugada, hein, esse pessoal, hein? Pela madrugada. Não é brincadeira. É a mesma coisa que votar no Bolsonaro. É a mesma coisa. Porque o Bolsonaro quis dar o golpe de Estado para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ele esqueceu que nós já tivemos ditadura militar no Brasil. E nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil
Nunca mais. Vou até repetir. Ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que inclusive queriam colocar bomba no show da Lady Gaga para matar pessoas. E tem outra também. Propagaram que ia executar uma criança na praia. Essa é a extrema-direita que nós temos que combater. Então inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.